Olá, meus queridos alunos. Recapitulando a nossa aula passada. Na aula passada a gente trabalhou os conceitos introdutórios de soluções. Vimos que soluções são misturas homogêneas, independente do estado físico da mistura. Soluções são compostas por dois componentes principais: soluto, menor quantidade dentro do sistema, solvente, maior quantidade dentro daquele sistema. Correto? Além disso, a gente classificou essas soluções em solução saturada, insaturada, supersaturada. Essas classificações estão correlacionadas ao coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente de solubilidade é o valor padrão que um soluto se dissolve dentro de uma determinada solução, em uma determinada temperatura, padronizando um atm como pressão, certo? No final da aula passada eu falei para vocês que existe essa relação entre soluto e solvente, soluto e solução, por meio de medidas de concentrações. Na aula de hoje a gente vai ver 3 concentrações. Concentração comum, densidade de uma solução, título em massa e título em volume. Ok? Concentração comum. Talvez a concentração mais comumente utilizada no dia a dia. A concentração comum, pessoal, indica nada mais nada menos do que a massa de um soluto. A gente vai chamar de MST, ok? Massa de soluto que se encontra dissolvida em um volume padrão de solução. Volume padrão de solução, a gente padroniza 1 litro. 1 litro de água ou 1 litro de solução e por aí vai, certo? Podemos calcular essa concentração comum de 2 formas, ou regra de 3 ou uma fórmula simples. Concentração comum, massa de soluto, dividido pelo volume de solução. Ok? Massa de soluto por volume de solução. Certo? Esse valor de concentração comum a gente vai padronizar como unidade grama por litro. Sempre. Grama por litro. Existem outras variações? Existem. Mas a gente vai padronizar na nossa aula de hoje grama por litro. Beleza? Então vamos lá, pegando os exemplos. Levando em consideração que quando a gente for misturar os dois, não existem variações de volume da solução, certo? Então vamos lá. 33 gramas de ácido sulfúrico e 200 ml de água seria o nosso volume de solução aqui no nosso caso, certo? Então vamos lá. Se eu for resolver isso de regra de 3, eu afirmo que existe 33 gramas em 200 ml de solução. Se eu quero padronizar em 1 litro de solução, 1 litro são quantos ml? 1000. X, eu consigo achar minha concentração. Ok? Então vamos lá. X vai ser igual a 33 vezes 1000 dividido por 200. Você pode simplificar aqui, ó. 5. Vai sobrar 33 vezes 5. Isso aqui vai dar, faz o cálculo aí no cantinho, 33 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15, 16. 165 o quê? Gramas por litro. Cálculo por regra de 3 simples. Tente sempre organizar para uma padronização de 1 litro, certo? Ok. No segundo exemplo, 2 gramas de NaOH em 250 ml de água. Tá, vamos à fórmula agora. Concentração comum é igual a massa de soluto dividida pelo volume de solução. Massa de soluto, volume de solução. Qual é a massa do meu soluto? 2 gramas. Qual é o volume da solução? 250. Só que 250, pessoal, está em ml. Você não pode jogar aqui na fórmula o volume em ml. Você tem que jogar o volume em litros na nossa padronização. Então vai ser 0,25 litros. Certo? 2 gramas, 0,25 litros. Isso aqui vai dar igual a 8 gramas por litro. Ok? Você pode tanto resolver por regra de 3 quanto por fórmula. Eu particularmente acho a resolução por fórmula um pouco mais simples. É só você pegar os valores, organizar os valores, transformar as unidades necessárias para você jogar na fórmula. Então, 2 dividido por 0,25 nada mais é do que 2 vezes 4, certo? Vai dar 8 gramas por litro.
Aqui eu te dei 0,5 mols de NaCl. NaCl 58,5 gramas por mol. É a massa molar dele. Já te dei ela somada. Qual é a concentração comum se eu tiver que dissolver isso em 500 ml de água? Primeira coisa que você precisa fazer, transforma esse número de mols em massa. A gente já fez isso algumas aulas anteriores. 1 mol de NaCl tem 58,5 gramas. Se eu quero 0,5 mols, isso está para X. X aqui vai ser a metade, 29,25 gramas de NaCl. Tudo bem? 29,25 gramas. É esse valor de massa que você vai usar para calcular a concentração comum, certo? Concentração comum é igual a massa de soluto dividido por volume de solução. 29,25 dividido por volume da solução, não é meio litro ou 500 ml? Ali você vai jogar meio litro, certo? 0,5 litros. Concentração comum vai ser igual a 58,5 gramas por litro. Aqui eu te dei o valor em mols. Estou te pedindo a concentração comum. Se fosse molaridade, seria outro esquema, certo? Para terminar a concentração comum, esse exemplo aqui, vamos por regra de 3? Vamos por regra de 3. Eu tenho 50 gramas de HNO3 para 2 litros de solução. Quantos gramas eu terei se eu tiver 1 litro somente? X vai ser aqui igual a 50 dividido por 2. 25 gramas por litro. Ok? Você pode resolver concentração comum tanto por regra de 3 quanto que por fórmula. Certo? Vamos pegar a concentração comum e relacionar com a densidade? Bora, vamos lá. Logo após concentração comum, a gente pode associá-la à densidade de uma solução, certo? O que é uma densidade de forma simplória? É a relação de massa e volume dos componentes de uma solução. Pode ser soluto, solvente ou propriamente dita a solução em si, certo? Geralmente ela é trabalhada em gramas por ml. A maioria dos dados são fornecidos por gramas por ml, mas podem ter gramas por decímetro cúbico, gramas por litro e por aí vai, certo? Fórmula de densidade simplória. Densidade é igual a massa sobre volume, certo? A gente pode associar isso a 3 componentes. Massa de soluto por volume de soluto. Massa de solvente por volume de solvente. Massa de solução por volume de solução, ok? É só uma adaptação da nossa fórmula de densidade em cima dos 3 componentes de uma solução. Os 2 componentes, propriamente a solução dita. Calcule a massa de solução com 1,19 gramas em 100 ml de solução. Então, um exemplo simples de como a gente pode abordar a densidade de forma isolada. Densidade é igual a massa sobre volume. No caso, solução, massa de solução, volume de solução. Certo? Vamos adaptar essa fórmula. Eu não quero achar a massa é o que eu quero encontrar. Multiplica cruzado. Massa de solução nada mais é do que a densidade vezes o volume dessa solução. Massa de solução é igual. Densidade, 1,19 gramas para 100 ml. Preste bem atenção, se aqui está em ml, aqui necessariamente também precisa estar em ml, certo? Se ele te desse gramas por litro, você teria que transformar isso aqui para litro, ok? As unidades têm que ser compatíveis, 1,19 vezes 100. A massa da minha solução aqui vai ser 119 gramas. 119 gramas. Agora, um exemplo bem simples, você aplica a fórmula direta. No exemplo 2, a gente já podemos correlacionar, na verdade, a densidade com a concentração comum, por exemplo. Então vamos lá. Em 600 ml de água,
compõe uma solução de 620 ml de NaOH e água. Ou seja, desses 620 ml, 600 é água, os outros 20 ml é do NaOH, certo? Então vamos lá. Qual é a massa de soluto na solução? Eu quero a massa do soluto. Quem é o meu soluto? Se existem 600 ml de água como componente, a maior quantidade eu chamo de solvente. Logo, o NaOH é o meu soluto, está em menor quantidade. Então vamos lá. Para eu achar essa massa de soluto, eu preciso da densidade de dois componentes dentro desse exercício. A densidade do meu solvente, que é a água. Geralmente esse dado não é fornecido, você tem que gravar a densidade da água, a temperatura e pressões ambientes, 1 grama por ml. Sempre, não varia. Densidade da solução, 120 gramas por ml nesse exercício. Então vamos lá. Calcula a densidade dos dois. Densidade é igual a massa de solvente dividido pelo volume de solvente. Quem é o solvente? A água. Eu tenho o volume e tenho a densidade. Eu não consigo achar a massa? Logo, massa de solvente é igual volume de solvente vezes a densidade do meu solvente. 1 vezes 600 vai dar igual a 600 gramas. Simples. Precisava nem fazer esse cálculo aqui, já que é uma relação de 1 para 1. Agora, densidade é igual a massa da solução dividido pelo volume dessa solução, concorda? Eu te dei o volume da minha solução e te dei a densidade dela também. Substitui os valores. Vamos lá. Massa da solução é igual volume da solução vezes a densidade dessa solução. Volume, 620, vezes a densidade, 1,2. Isso aqui vai dar 744 gramas de solução. Eu tenho a massa da minha solução e tenho a massa do meu solvente. Não consigo achar a massa de soluto que eu estou te pedindo aqui? Como? Você sabe que massa de solução é igual a massa de solvente mais a massa do meu soluto. Como assim? Você não sabe que solução é soluto mais solvente? Se for massa, massa de soluto mais massa de solvente. Se for volume, volume de soluto mais volume de solvente. Tudo bem? Substitui os valores, porque eu sei disso aqui e sei disso aqui. Logo, a minha massa de soluto vai ser igual a 744 menos 600. 144 gramas. Quem é o meu soluto? Não é o NaOH? De NaOH. Achei os valores. Tudo bem? Por que eu achei a massa de soluto? Para fazer a B. Qual é a concentração comum dessa solução? Não vimos no quadro anterior que a concentração comum não é massa de soluto por volume de solução? Olha a diferença de concentração comum para densidade. Aqui tem que ser igual. Aqui é soluto e solução. Logo, massa de soluto, não achamos? 144. Volume da minha solução. Nas 620 ml, ml eu preciso transformar para litro. Divide por 1000. 0,62. 144 vezes 0,62 vai dar igual a 232,26 gramas por litro. Essa é a concentração comum dessa solução. Ok? Densidade relacionado com concentração comum. Para terminar a aula de hoje, título em massa e título em volume. Outra forma de concentração que a gente pode calcular dentro de soluções, pessoal, é o que a gente chama de títulos. Título em massa, título em volume. Ok? Título em massa e título em volume promove essa interação entre a massa de um soluto e a massa de uma solução, ou o volume de soluto e o volume dessa solução. Ok? Em uma relação de porcentagem. É uma relação final que vai te dar uma porcentagem de título. As fórmulas, já que a gente pode trabalhar com elas. Título em massa é igual a massa de soluto, massa de solução vezes 100. Ok? Volume. Título
em volume é igual volume dissoluto, volume de solução vezes 100, ok? Duas fórmulas simples, você também pode trabalhar com regra de 3. Eu sempre priorizo a utilização de fórmulas porque eu acho que é um cálculo mais simples de ser trabalhado. Dois exemplos simples de título em massa e título em volume. Qual o título em massa de uma solução com 50 gramas de HCl e 200 gramas de água? Pega a fórmula. Título em massa é igual massa de soluto, massa de solução vezes 100. Substitui. Título é igual massa de soluto, não é a menor quantidade dos dois? 50 gramas de HCl, 200 gramas de água. Qual é a menor? 50 gramas de HCl. Então vamos lá. 50 gramas de HCl, certo? Continua. Qual vai ser a massa de solução? Calma lá. HCl é soluto, a água vai ser o meu solvente. Então, a solução, a massa é a soma dos dois. 250 gramas. Tomar cuidado com isso. Geralmente ele te dá o valor de soluto e solvente. Você tem que somar os dois para achar a massa da solução. 50 gramas, 250 gramas vezes 100. Se eu simplificar aqui, sobe um 5 aqui embaixo, não é verdade? 100 dividido por 5, título em massa aqui vai ser igual a 20% massa de soluto por massa de solução. Porcentagem. Um valor dado em porcentagem. Certo? 20% massa de soluto por massa de solução. Agora, calcule o título em volume em um sistema com 50 ml de soluto e 1000 ml de solução. Aqui eu já te dei os valores diretos, só jogar na fórmula. Título é igual volume de soluto, volume de solução vezes 100. Correto? Continua, substitui os valores. Agora já é direto. 50 ml, 1000 ml. 50 mil vezes 100. Vamos simplificar as coisas. Cortando os zeros, cortando esse zero aqui. O título aqui vai ser 5% volume de soluto por volume de solução. A aplicação de fórmula é simples. É só você pegar os dados enunciados e jogar. Certo? Agora, nesse exemplo aqui, concentração comum, densidade e título no mesmo exercício. Qual é a concentração comum? É aquilo que eu quero encontrar de uma solução com densidade 1,19 gramas por ml, sabendo que o título em massa por massa é 25% em 500 gramas de solução. O que eu quero encontrar? Concentração comum. Qual é a fórmula? Concentração comum é igual a massa de soluto dividido pelo volume da solução. Massa de soluto por volume de solução. Eu tenho a massa de soluto? Não tenho. Eu tenho volume de solução no meu sistema? Também não tenho. Preciso encontrar esses valores, não preciso? Então vamos lá. Vamos encontrar esses valores então. Eu te dei a densidade da solução, 1,19 gramas por ml, e te dei a massa da solução. Com isso eu consigo achar o volume dessa solução, não consigo? Consigo. Como? Densidade da solução é igual à massa da solução dividido pelo volume dessa solução. Ajeita a fórmula, multiplica cruzado. Volume de solução é igual a massa da solução dividido pela sua densidade. O volume da solução passa para o outro lado multiplicando, a densidade está multiplicando o volume e passa para o outro lado, dividindo. Eu só ajeitei a minha fórmula, ok? Então vamos lá. Volume de solução é igual a massa, 500 gramas, dividido pela sua densidade, 1,19. Isso aqui, se eu não me engano, pessoal, aproximadamente 420 ml, mililitros de solução. Ok? Já achei, então, o volume da solução, 420. Depois a gente substitui o volume da solução. Só que falta encontrar a massa de soluto. Eu te dei o quê? Título e a massa da solução. Por consequência, eu consigo achar a massa de soluto. Então vamos lá. A fórmula. Título é igual a massa de soluto, massa de solução vezes 100. Isso aqui é igual. Título. Eu dei o valor. Substitui logo. 25. É igual. Massa de soluto que eu quero encontrar. Vezes 100.
dividido por 500. Simplifica os zeros. Corto esses dois zeros. O 5 está dividindo, perdão. Passa para o outro lado, multiplicando. Então, a minha massa de soluto vai ser igual a 25 vezes 5, 125 gramas. Ok? 125 gramas. Então, vamos lá. 125 gramas é a massa do meu soluto. Já encontrei aqui. Volume de solução, também encontrei. 420 ml. Para concentração comum, o volume tem que estar em litros. 0,42 litros. Isso aqui vai dar igual a aproximadamente 297 gramas por litro de concentração comum. Concentração comum, densidade, título em massa e título em volume. São as 3 primeiras concentrações que a gente está abordando. Próxima aula, mais 2 concentrações. Ok?